Oi, gente! Começando o nosso Bom Astral dessa quarta-feira. Seja muito bem-vindo ao nosso programa que sempre te traz ferramentas para uma vida melhor. O assunto de hoje, gente, é muito sério. Nós vamos falar sobre depressão, um mal que tem afetado muitas e muitas pessoas. Muita gente sofrendo de depressão, muita gente sofrendo de ansiedade, crise do pânico, dentre outros males. Para muitos, a depressão, além de ser um mal psiquiátrico, é também uma doença do espírito, né? A alma, o espírito doente. E às vezes, muitos defendem que a fé é uma ferramenta de ouro para poder obter a vitória sobre a depressão. Para falar sobre isso, nós vamos receber o bispo Luciano Neves, que vai conversar com a gente sobre esse tema e sobre muitos outros. Acontecendo tanta coisa que afeta a gente emocionalmente, não é? Guerra, separação, né? Muitos casais se separando. Em meio à depressão, as pessoas recorrem à dependência química. Então nós vamos conversar sobre isso. Eu tenho certeza que você vai sair daqui mais fortalecido e motivado. Roda a vinheta. E a gente já começa esse papo com o bispo Luciano Neves. Seja muito bem-vindo, bispo, ao nosso programa. Um prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Edu, o prazer é todo meu, tá? Fico muito feliz de estar aqui com vocês, podendo participar de um programa que fala de vários assuntos e esse, que, ao meu ver, é muito importante, falando de depressão. Agora, bispo, eu imagino que muita gente com esse mal, com esse problema, sofrendo disso, tem recorrido, né, a você também, dentre outros líderes, né, pedindo por apoio. Você tem notado um aumento mesmo dessa população que está deprimida, triste, descrente? Olha, tenho notado sim. Na verdade, a gente sabe que a depressão, há quem diga que é um dos piores males dos últimos tempos, né? Muitas pessoas, elas acabam cometendo suicídio por conta da depressão. E quando a gente fala de igreja, na igreja a gente atende pessoas felizes e tristes, né? Pessoas frustradas e não frustradas, pessoas de todo tipo, de religião ou não. E acaba chegando muita gente também com o problema da depressão, tá? E, na verdade, Edu, não é nem a pessoa em si, é a família. Porque a pessoa, quando ela está depressiva, geralmente ela não tem uma reação diante do problema. Então, ela começa a se auto-reprimir. Ela para de tomar atitudes em prol dela mesma. Então, a família fica desesperada e ela começa a pensar no que fazer. Geralmente, no primeiro momento, procuram o atendimento médico, né? Vão até um especialista da área, apresentam a situação, mas na maioria dos casos os médicos também se sentem um tanto impotentes diante da situação, até porque não há nenhum caso comprovado que a medicina conseguiu curar uma pessoa vítima da depressão. Entende? Às vezes ela consegue equilibrar um pouco, né? Mas aquilo depois volta, e quando volta, volta pior. E dentro dessa visão e de todo esse entendimento acerca do que acontece, a família nos procura e a gente então procura ajudar mediante o conhecimento que temos baseado na fé. Muita gente. Então, dentro disso, a gente pode considerar também que a depressão, dentro de uma visão, né, um pouco mais espiritual, possa ser a alma doente, o espírito, a pessoa não é só algo ou físico ou psicológico, né? Mas o apoio da fé, eu acredito que ele é fundamental, aliado, né, de repente, ao tratamento psiquiátrico para poder tirar a pessoa dessa, né? Olha, às vezes nós somos, Edu, um pouco mal interpretados, tá? Quando nós fazemos a nossa avaliação mediante uma pessoa vítima da depressão, tá? E algumas vezes compreendido e outras não. Mas se você pergunta, Luciano, qual é a sua visão baseada nessa questão? É espiritual? É patológico? O que é isso? Costumamos dizer o seguinte:
Quando eu tenho um problema de saúde, ou aparentemente de saúde, e eu começo a buscar o auxílio da medicina, então vai começar uma série de tratamentos e de profissionais da área que vão me avaliar. Eu vou ser submetido a vários exames e coisas do gênero. E com isso eu vou começar a fazer um tratamento, tomar medicamentos. Agora eu pergunto, quando todos os medicamentos são dados àquela pessoa, ela consome, ela faz o tratamento e não surte o efeito, como é que você pode caracterizar isso? Pois é, tem muitos relatos, viu, gente? De pessoas que estão tomando medicamento direitinho, indicado pelo médico, já mudou de um medicamento para o outro e que ainda assim continua sofrendo desse mal, né? Entenda, Edu, não é uma questão de você incutir, de você colocar na cabeça da pessoa o seu pensamento, sua maneira de ver, a minha maneira de ver. Eu estou aqui aproveitando a oportunidade, trazendo a possibilidade dessa pessoa fazer uma reflexão dentro de uma pergunta. Vamos lá. Você conhece alguém, ou você é vítima de depressão, ou conhece alguém que sofre com isso? Você já observou que essa pessoa, ela procurou os melhores especialistas, ela gastou muito dinheiro com medicamentos, mas não resolveu. O médico chegou à conclusão que ele não consegue mais, consoante a medicina, ajudar. Então eu estou fazendo uma pergunta, levando a pessoa que está nos assistindo à reflexão. Então, se não é patológico, se não é uma situação que está diante da medicina para se resolver, o que é isso? Sim. Entende? Se os remédios não conseguem ajudar, quem é que vai conseguir? Se os médicos não ajudam, se o tratamento médico não ajuda, quem vai ajudar? Então, começamos a entender, para não ser uma pessoa que tenta impor o pensamento, então eu vou te falar de uma outra maneira. Começamos a entender e aceitar a possibilidade do problema não ser de ordem física, mas espiritual. Pois é, gente. E a lista de pessoas, né, e artistas, pessoas que são famosas, que o grande público conhece, que sofrem de depressão, ela é uma lista enorme. A gente pega, por exemplo, Demi Lovato, né, atriz, cantora, que faz um sucesso danado, né, afirma que sofre de depressão e que se entregou, né, a vícios, drogas, bebidas, que a gente vai falar já já sobre isso. Então, sofre de depressão. Jim Carrey também, né, humorista, faz tanta gente dar risada e parece-me que desde a perda da esposa, se não me engano, 2003 ou 2004, tem sofrido de depressão. Então a gente vê pessoas que em tese têm de tudo, né? Porque muita gente fala, se eu tivesse uma vida melhor, se eu fosse mais próspero, se eu tivesse num emprego legal, se eu tivesse ganhando dinheiro, né? Algumas pessoas falam, eu estaria feliz. Mas são pessoas que têm aparentemente, né, o nosso ver, olhando de fora, né, bispo, tem de tudo e encaram isso. Então é uma coisa que pode pegar qualquer um de nós, né? Eu costumo dizer que a depressão, ela é um vazio que você não consegue identificar. O porquê que eu sinto isso, e foi o que você acabou de dizer. Nós vamos ver que pessoas que são depressivas, você poderia caracterizar como alguém que não tem dinheiro, um exemplo. Bom, ele é depressivo porque não tem dinheiro. Não é o caso. Nós vemos aí milionários, né, que têm todo o dinheiro do mundo, mas tornaram-se pessoas depressivas, vítimas da depressão. Não, vamos dizer que a depressão é porque as pessoas sofreram uma decepção amorosa. Não, também não. Porque vemos pessoas que têm um relacionamento sólido e de repente caem em depressão. Então você vê que a própria pessoa, quando ela está vivendo a depressão, se você perguntar para ela por que ela está daquele jeito, ela não sabe. Sim. Ela diz, eu não sei. Eu atendi um caso na igreja de uma senhora que ela disse que entrou em depressão por 3 anos seguidos. Ninguém conseguia resolver o problema de depressão dela. A ponto, Edu, de chegar numa situação de que a filha tinha medo de sair de casa e deixar a mãe sozinha.
Ou seja, a família sofre junto também. Não tem como não sofrer. Porque um dos piores problemas é a sensação de impotência, a incapacidade de ajudar. Você quer ajudar e não consegue. Então isso gera o sofrimento mútuo. A família começa a sofrer porque ela tenta ajudar, não compreende o problema. Os profissionais da área também não conseguem dar uma solução, então a pessoa começa a ficar perdida. Tanto aquele que está vivendo o caso da depressão, quanto os que estão em volta querendo ajudar. Você imagina, essa senhora declarou que ela esperava a filha sair, pegava um ferro, ia até a janela e tentava encostar o ferro nas fiações, para ver se ela ganhava um choque e morria. Que coisa, ela né? tentou a morte por várias vezes. E aí, você sabe que um dos maiores sintomas da depressão é a tentativa de suicídio. A pessoa ela quer, porque quer morrer achando que vai acabar o sofrimento dela. Ela quer se libertar daquilo. Se ver livre daquilo. Gente, eu sei que você está gostando desse papo. O Bispo Luciano Neves, ele continua com a gente. Nós vamos falar ainda sobre essas válvulas de escape, né, que as pessoas acabam recorrendo para poder tentar se livrar da depressão, os vícios. Vamos falar sobre a questão também de pessoas que tentam contra a própria vida. Fica com a gente que a gente vai falar sobre tudo isso, porque se não for o seu caso, sempre tem alguém à nossa volta que está sofrendo por esse mal e você precisa saber como lidar com isso. Mas antes eu tenho um recado. Esta é para você que deseja manter as melhores energias à sua volta e, para isso, faz uso de cristais, incensos, amuletos, filtros de sonhos, palo santo, sálvia branca e muito mais. Convidamos você para conhecer a Brasil Esotérico. É a maior distribuidora de artigos esotéricos do Brasil. Lá, você que busca aprimorar o conhecimento vai encontrar uma série de livros e diversos oráculos também. Tem seres encantados como fadas, dragões, duendes e gnomos, além de divindades, orixás, anjos e santos. Para quem gosta de criar ambientes especiais, opções não vão faltar. Há velas decorativas e perfumadas, além de incensos, essências e óleos essenciais. A Brasil Esotérico está pronta para receber você que é lojista e quer condições especiais para o seu negócio. Faça uma visita. Para você que acompanha a Astral TV, temos uma dica especial. Use o Astral Cupom nas compras feitas pelo site e tenha 10% de desconto. Acesse brasilesotérico.com e desfrute já deste benefício. Dado o recado, a gente volta com o Bispo Luciano Neves aqui com a gente, que está trazendo várias informações e análises para a gente conseguir melhorar aquilo que a gente está vivendo, o nosso quadro emocional, psicológico e até mesmo espiritual também. Estamos falando, gente, de depressão. E aí a gente estava num ponto da conversa muito interessante, que é a questão de que as pessoas em meio à depressão, elas querem uma fuga disso e recorrem a válvulas de escape. Dentre essas válvulas, temos a questão dos vícios, né? Dependência, drogas, bebidas. É muito comum, né, Bispo? Olha, eu costumo dizer que quando a pessoa ela está numa situação dessa, ela fica como uma carne exposta, extremamente vulnerável. E aí há uma grande possibilidade do problema se agravar. Porque no momento que a pessoa ela já não sabe o que fazer dentro daquilo, ela se entrega. Você falou muito bem que afeta a família. A família, muitas vezes se sentindo impotente, a vulnerabilidade é você começar a se abrir para qualquer proposta de solução. E aí é que mora o grande perigo. Porque no momento em que eu estou frágil, fragilizado e aberto para qualquer solução, não importa como virá e de onde virá, eu começo a correr um risco, né? Isso até faz parte de um tema que vamos falar daqui a pouco, que é a entrada das drogas na vida de uma pessoa. Mas isso a gente fala depois. Mas dentro do assunto depressão, a pessoa tentando achar um meio, ela vai ouvir todas as opiniões e dicas possíveis. Olha, faça isso, faça aquilo, procure esse, procure aquele. Por que você não faz assim? A pessoa ela quer se ver livre, é como alguém morrendo afogado. Ninguém escolhe a mão que vai tirá-lo do fundo do mar. Apareceu
é a minha ajuda. Então, quando a pessoa ela chega assim, ela corre um grande risco, ela chega a esse ponto, de começar a aceitar propostas que, ao invés de trazerem soluções, vão causar mais problemas. Compreende? Então, e na impotência da família, no sentimento de incapacidade de ajudar, então começa a surgir outros problemas, como, por exemplo, vou beber para esquecer que eu tenho alguém vivendo isso e não posso fazer nada. Daqui a pouco esse se torna um alcoólatra. Sim. Entende? Às vezes eu vou começar a tentar me alegrar de alguma forma para que eu não me torne também um depressivo. E aí, dependendo da decisão dessa pessoa e do núcleo de amigos que essa pessoa tem, ela pode também enveredar no mundo das drogas, porque alguém diz, olha, usa isso, aquilo, você vai ficar em paz com você mesmo, pelo menos você se desliga um pouco disso tudo, você não pode ajudar mesmo. Então daqui a pouco você não tem só um depressivo dentro de casa, você tem um drogado, você tem um viciado no alcoolismo, você tem uma pessoa que ela vai causar mais problemas até do que o outro. Por que eu te falo isso? Porque eu vejo isso acontecer quando as pessoas nos procuram na igreja. Eu acredito. Ou seja, não só a pessoa necessariamente pode se enveredar por esse lado, mas às vezes até quem está ao redor, mediante essa incapacidade, essa frustração por não estar conseguindo auxiliar o marido, o filho, o irmão, por aí vai. Exatamente. Né? E como lidar com essa questão, por exemplo, das drogas? Qual que é o tratamento, por exemplo, o suporte, né, espiritual, emocional, que pode ser dado a essas pessoas? Porque é tão difícil, é mais difícil talvez do que a depressão, né? Porque daí temos o mal potencializado, talvez, depressão, mais o vício, né? Você sabia que 98% das pessoas que buscam tratamento em clínicas de recuperação não conseguem se recuperar? E você sabe que eu escuto muitos relatos que às vezes eles são liberados para voltar para casa, gente, tem alta, e aí uma semana, 2 depois, 1 mês depois, já está com problema de novo da mesma forma ou pior, né? É a tal da recaída, né? Que costumam dizer. Então, eu falo o seguinte, gente, mais uma vez, repito, não é uma questão de incutir o meu pensamento, tá? A minha visão, a minha crença, a minha fé na cabeça das pessoas. Sempre que eu tento colocar o que penso e o que creio, eu coloco dentro de uma pergunta a fazer para a pessoa fazer uma introspectiva, se autoanalisar, se autoentender e ver se tem fundamento ou não. Vamos lá. Eu começo a fazer um tratamento, tá? No afã de me libertar de um vício que eu sei que está me fazendo muito mal. Mais uma vez, eu não tenho êxito. Nenhum tratamento foi capaz de me fazer ficar livre daquela dependência. Por favor, vamos pensar. Será que devemos descartar a possibilidade de ser um problema espiritual? Pois é. Porque quando você descarta isso, você não procura uma ajuda espiritual porque você não acredita que possa ser espiritual. Entende? E se for espiritual? Porque só se busca os tratamentos físicos, né, como internação e tudo mais, e depois a gente pode ver o problema retornando. Exatamente. Né? Então, a gente precisa entender. Vamos lá, vamos falar então de uma libertação, caso, né, de libertação. Eu vejo isso nos dias de hoje na igreja, mas no aspecto bíblico. Né? A Bíblia conta a história de um homem que vivia em Gadá, cidade dos Gadarenos. Né? É um texto até muito conhecido, porém, esse homem, olha o comportamento. É aí que você começa a analisar se tem procedência espiritual ou não. Comportamento. Se a pessoa ela foge muito do comportamento normal do ser humano, você tem que acender uma luzinha e ficar atento. Tá? Vamos imaginar que esse homem, a Bíblia diz, estava morando num cemitério. É comum? Não. Abandonou o lar, a família, foi morar num cemitério. Será que a gente vê esse quadro nos dias de hoje? Sim. Vamos ver a Cracolândia. Sim.
pessoa ela abandona o lar, Sim, claro. abandona a casa, às vezes pessoas ricas, com um extremo conforto. Sim, só não é normal, né? Não é normal. É. Você vê aquela pessoa morando na calçada como um mendigo, sem eira e sem beira, verdadeiro zumbi. Peraí, isso não é normal. Não é normal. Você observa, esse homem morava no cemitério, tinha um comportamento com uma força descomunal, segundo a Bíblia, porque ninguém conseguia retê-lo. Você já tentou reter uma pessoa drogada? Ela acha uma força de onde ela nunca imaginou que tivesse e ninguém segura. É dificílimo, né? Nossas famílias sofrem muito isso quando não quebra tudo, né? Não destrói casa. Se torna uma pessoa extremamente agressiva. Você vê que as pessoas vítimas da dependência química, elas geralmente tornam-se agressivas, principalmente quando ela não tem, ou quando ela encontra alguém tentando impedi-la de usar. Né? Então você vai analisando sintomas, e aí você pega a Bíblia e lê, e você vê, poxa, espera aí, isso acontecia já aqui? E agora eu estou vendo as mesmas cenas aqui também, nos dias de hoje? Séculos diferentes. Por isso entendemos que é espiritual, sim. Por quê? Não apresentamos um caso, apresentamos também um caso que houve uma solução. A Bíblia diz que quando ele se apresentou e se deparou com Jesus, naquele mesmo instante, Jesus o libertou pelo poder da fé. É o que a igreja faz hoje. E faz muito bem. Quantos ex-drogados hoje são recuperados? Eu sou um deles. Entende? Então, não estou falando de um caso que vi de alguém apenas. A sua vivência. A minha vivência, a minha experiência. E já que o senhor entrou no assunto, a cura o senhor alcançou com o apoio da fé, da religiosidade, teve também ajuda, tratamento, foram as duas coisas. Como que foi no caso do senhor? Única e exclusivamente com a fé. Com a fé. Que interessante. Somente com a fé. O meu caso e a maioria dos casos que eu vejo é assim. Eu fiquei por muito tempo, eu entendi o mal que me causava, mas eu não conseguia sair daquilo. E foi aonde? Foi na igreja. Como? Um atendimento. Eu tive um pastor que me atendeu, conversou comigo, entendeu a minha situação, não me condenou. Porque também existe muito isso. Às vezes a pessoa ela acaba se deparando com pessoas que condenam ela. Ah, é um sem vergonha. Ah, é um mau caráter. Ah, é uma pessoa que está nisso porque quer. E isso, ao invés de ajudar, atrapalha, porque a pessoa se ofende, porque dentro dela ela sabe que não é o que ela quer. Sim. Ela tem plena consciência que aquilo está matando ela aos poucos. Mas ela não consegue se ver livre. Bispo, isso de alguma forma motivou o senhor a fazer esse trabalho que tem sido feito hoje, por exemplo, de a partir do momento que o senhor obteve uma cura através da fé, desse apoio que foi concedido, a curar e auxiliar as pessoas que estão passando também pelo mesmo caso? Ah, muito bem. Essa sua pergunta, ela é o que muitos fazem e a resposta que eu dou é sempre a mesma. Por que me tornar um pastor? Né? Porque eu vi que o pastor ele tem essa função, auxiliado por um poder, que não é de homens, mas é de Deus, para ajudar pessoas assim. Que os médicos, que a medicina, que o poder humano não consegue resolver ajudar. Então eu falei, poxa, já que pessoas me ajudaram por intermédio da fé, se eu viver essa fé, eu também vou poder ajudar muita gente. Né? Foi daí que partiu essa decisão. E desse instante, daquele momento para cá, são milhares de pessoas. Eu faço isso há mais de 35 anos. Nossa, bastante tempo. Dentro do Brasil e só fora do Brasil eu vivi 10 anos fazendo isso, né? Percorrendo vários países. Então eu tive a experiência de ver os mesmos problemas a nível de Brasil
em outros países com culturas diferentes. Então a gente pode, aí você começa a entender que realmente é espiritual. Porque vamos lá, vamos compreender. Como pode o mesmo comportamento estar acontecendo em países diferentes, com culturas diferentes, clima diferente, com situações sociais diferentes, mas os mesmos problemas, os mesmos sintomas, não é? Ou seja, se reproduzindo a mesma situação, né? Mas em outros locais. Exatamente, de pessoas que nunca se viram mais iguais, com os mesmos sintomas, com os mesmos comportamentos, e as famílias sofrendo os mesmos problemas. Que interessante. Bispo, a gente vai fazer um break bem rapidinho, a gente continua com esse papo. Galera, eu sei que vocês estão gostando, né? Várias reflexões que vão surgindo, mas é uma pausinha bem rápida, então não sai daí que a gente já volta.